Geralmente, um ato de heroísmo é associado a um ataque, gritos de urra e bandeiras tremulando. Mas a história que vocês vão ouvir agora não cheira a vitória, mas a óleo queimado, suor velho e terror animal. Em outubro de 1942, uma tripulação realizou algo que foi timidamente omitido nos relatórios oficiais. Eles transformaram seu tanque em um caixão de aço, mas esqueceram de pregar a tampa. Imagine que você está dentro de uma máquina que, para o inimigo, parece uma pilha de sucata. Soldados inimigos usam seu tanque como área para fumar, apoiam as costas nas lagartas e riem, sem saber que você está olhando para eles através da mira a um braço de distância. Esta é a história da mentira mais descarada e suja da Segunda Guerra Mundial, onde a vida dependia de um cano de calha enferrujado e panos de pé imundos. Acompanhe até o fim para saber como 4 pessoas conseguiram enganar a morte, estando no centro da retaguarda alemã, e por que a salvação não veio na forma de anjos, mas na forma de um xingamento russo da pesada. O motor Maybach 120 engasgou com o próprio óleo e silenciou. Não foi um silêncio, mas um vácuo que atingiu os ouvidos instantaneamente. Um segundo depois, um cheiro forte e nauseante de lubrificante mineral queimado invadiu as narinas. O sangue negro da máquina jorrou sobre o metal incandescente do cárter. 25 toneladas de aço Krupp capturado, que há 1 minuto era uma arma temível, transformaram-se em um imóvel no meio da terra de ninguém. Outubro de 1942. Parte norte de Stalingrado. Região da fábrica Barricade. Aqui o tempo não era medido em minutos, mas em calibres, e agora, para a tripulação, ele havia parado. O sargento Gromov não gritou. Nesse caixão de aço, cuja tampa esqueceram de pregar, gritar seria desperdício de oxigênio. Ele apenas olhou para o painel, onde os ponteiros dos medidores de temperatura e pressão do óleo caíram para a zona morta. O cárter fora perfurado. A biela provavelmente transformou as entranhas do motor em uma papa metálica. Os músculos do tanque atrofiaram, deixando apenas o esqueleto da blindagem. Através do visor, a névoa cinzenta do crepúsculo de outubro se infiltrava, misturada com a poeira de concreto das oficinas destruídas. Do lado de fora, a apenas 70 metros, estava a infantaria alemã. Atrás, a cerca de 200 metros, escondiam-se os nossos caçadores de tanques. Para ambos, aquela silhueta com o característico freio de boca do canhão de 75 mm de cano longo era um alvo. Os nossos atacariam, confundindo-o com um inimigo contra-atacando. Os outros destruiriam para impedir a evacuação do equipamento. Chegamos ao fim! A voz do motorista soou abafada, como se viesse do subsolo. O óleo vazou. O motor já era. Travou. Sem pânico. O sussurro de Gromov era seco, como o estalo de eletricidade estática. Não abram as escotilhas. Fiquem quietos. Dentro do compartimento de combate, o frio começou a se acumular. A blindagem esfriando, privada do calor do motor em funcionamento, sugava instantaneamente os graus do ar. Esse frio era palpável, entrava por baixo da japona oleosa, tocava as costas suadas, fazendo os músculos se contraírem em um tremor incontrolável. Mas pior que o frio era o som, ou melhor, a ausência dele. O silêncio após a batalha em Stalingrado é sempre um presságio de desastre. Podia-se ouvir o metal dos coletores de escape esfriando. Tilim, tilim. Cada estalo parecia uma marretada nos nervos expostos. A tripulação congelou. Agora eles não eram pessoas, mas apêndices funcionais de um mecanismo moribundo. O artilheiro pressionou-se contra o apoio de testa da mira Zeiss, cuja ótica de alta clareza, orgulho da engenharia alemã, agora servia ao olho soviético. Suas mãos, acostumadas aos volantes de mira, repousavam nos joelhos, mas os dedos continuavam a tremer, repetindo movimentos fantasmas. O municiador estava sentado sobre o compartimento de munição, apertando a culatra contra o peito, como se tentasse se aquecer no calor residual da arma. No volume fechado do 4, muito mais espaçoso que nos nossos 34, agora parecia apertado como num túmulo.
O ar ficava espesso, enchendo-se com o cheiro de queimado, trapos velhos e corpos não lavados. Camarada sargento, o artilheiro não tirava o olho da ocular. Movimento às 2 horas. Referência: pilha de tijolos na terceira oficina. Parece uma equipe de metralhadora. Não se mexam. Gromov moveu-se para a cúpula do comandante, tentando não bater com os pés no coletor de cartuchos. Qualquer barulho de metal agora equivaleria a suicídio. A situação era um impasse do ponto de vista tático. Abandonar a máquina significava levar uma rajada nas costas de uma metralhadora alemã ou pegar um estilhaço de morteiro. Ficar significava esperar até que os alemães trouxessem um canhão antitanque PaK-40 ou simplesmente queimassem o tanque imóvel com uma carga térmica. As ruínas da fábrica Barricade pareciam um bolo de camadas, onde andares e porões trocavam de mãos 3 vezes ao dia. Era um labirinto da morte, e o tanque deles estava preso bem no centro desse labirinto. Gromov avaliava a situação com o pragmatismo de um homem que já se considerava morto, mas ainda não tinha a documentação pronta. O tanque alemão Panzerkampfwagen 4, modificação F2, é uma máquina complexa. Ótima ótica, suspensão macia, disparo elétrico do canhão. Mas sem motor, são apenas 25 toneladas de aço de qualidade. No entanto, o aço ainda segurava balas. E o canhão ainda podia atirar. Ouçam o meu comando! Gromov falava apenas com os lábios, mas no silêncio absoluto, cada palavra cravava na consciência da tripulação. Nós não vamos andar. Agora somos uma casa-mata. Ponto de fogo de longa duração. A blindagem está inteira? Inteira. Temos munição? 18 unidades, 6 perfurantes, 12 explosivas, respondeu o municiador, que lembrava do estoque pelo tato. Então vamos guerrear, mas com as nossas regras. Ele entendia que o combate padrão havia acabado para eles. Começava um jogo de esconde-esconde com a morte. Se os alemães percebessem que a tripulação estava viva, seriam destruídos em 5 minutos. Se os nossos vissem a silhueta do tanque alemão virando a torre na direção deles, seriam cobertos pela artilharia do regimento. Precisavam se tornar invisíveis. Dissolver-se nesse caos de tijolos quebrados e vergalhões retorcidos. Fazer com que a torre quadrada alemã se tornasse parte da paisagem. Um monte de lixo no qual ninguém presta atenção. No visor escurecia. A noite descia sobre Stalingrado, trazendo consigo não alívio, mas uma mudança nas regras de caça. A ótica diurna ficava cega. Chegava a hora da audição e da intuição. Gromov passou a mão pela culatra fria do canhão. O metal estava escorregadio de condensação. O tanque morria como meio de transporte, mas deveria ressuscitar como uma emboscada. Como está a ventilação? Perguntou o comandante. A elétrica não funciona. As baterias vão arriar em 1 hora se forçarmos, respondeu o motorista. Vamos sufocar com os gases depois do segundo tiro. Então vamos atirar pouco, cortou Gromov, e apenas com certeza de acerto. E agora, precisamos desaparecer. Ele olhou para os trapos jogados sob os pés. Depois desviou o olhar para um tubo de ventilação arrancado por uma explosão, saindo de uma pilha de escombros do lado de fora, bem ao lado da lagarta. Na cabeça do sargento, acostumado a resolver equações de sobrevivência, um plano começou a se formar. Um plano ousado, tecnicamente sujo, mas o único possível. A guerra não é feita de desfiles. A guerra é a habilidade de usar lixo para matar o inimigo antes que ele perceba que você ainda está vivo. Gromov levantou os olhos para a tripulação. Em seus olhares, lia-se o medo animal de feras encurraladas. Esse medo precisava ser canalizado para o trabalho. Para um trabalho físico pesado e sujo, que expulsaria os pensamentos sobre a morte. Peguem as ferramentas, comandou ele. Preparem estopa e graxa. Vamos mudar a aparência. O tanque deve morrer de mentira, para que vivamos de verdade. O olhar do sargento caiu sobre um pedaço de lata de um paralama rasgado e um rolo de arame. Era pouco para um reparo, mas suficiente para um baile de máscaras. A lata rangeu.
Esse som no silêncio viscoso da terra de ninguém parecia um tiro de canhão. Gromov instantaneamente cobriu com a palma da mão as mãos do municiador, que seguravam o alicate. Ambos congelaram, transformando-se em audição. Do lado de fora, em algum lugar à esquerda, um capacete tiniu contra um tijolo, mas não houve tiros. Os alemães também estavam cansados, sua vigilância entorpecida pela rotina da guerra posicional. O sargento retirou lentamente a mão e acenou para o cano da arma. A ordem foi entendida sem palavras. Fazer, mas sem barulho. A tarefa era de engenharia e absolutamente suicida. Alterar a geometria da máquina 25 de tal forma que, mesmo pelo binóculo Zeiss, ela parecesse não uma unidade de combate, mas uma pilha de sucata. Gromov entendia. Apenas jogar galhos por cima era pouco. A silhueta do T-4, com seus ângulos retos e máscara de canhão característica, é reconhecível por qualquer soldado da Wehrmacht por reflexo. Era preciso quebrar essa silhueta, distorcê-la, transformar o predador em carniça. O motorista, esfolando a pele dos nós dos dedos, desaparafusava as fixações das saias laterais. As que ainda estavam presas precisavam ser entortadas, criando a aparência de detonação do compartimento de munição nas prateleiras acima das lagartas. Mas o elemento principal da camuflagem foi aquele mesmo tubo de ventilação, enferrujado, amassado, arrancado da parede da oficina pela explosão. Em 3, sufocando de esforço e tentando não bater o metal contra a blindagem, eles enfiaram aquela carcaça galvanizada de 3 metros direto no cano do canhão. Cuidado com o freio de boca, sussurrou o artilheiro, quando a borda denteada do tubo raspou no aço do cano. Se danificarmos a câmara, o cano vai explodir no disparo. Puxa! Exclamou Gromov, ignorando o aviso. Se formos descobertos, não vamos mais precisar do cano. O tubo encaixou firmemente, escondendo o perfil agressivo do canhão longo alemão. Agora, da torre projetava-se não o cano de uma arma KW-K40, mas algum toco absurdo e quebrado de encanamento, olhando sem sentido para o céu. Era uma gambiarra custando a vida, um trabalho grosseiro que insultava a precisa engenharia alemã, mas era justamente essa grosseria que dava uma chance agora. Dentro do tanque, o trabalho era outro. Guerra é, antes de tudo, som. O bater de uma escotilha é uma sentença de morte. O clique do ferrolho é um convite para um granadeiro. Gromov ordenou usar todos os trapos que havia no tanque. Foram usados estopa oleosa, panos de pé sobressalentes, até o forro do dolman do comandante. A tripulação metodicamente envolvia cada alça, cada alavanca, cada borda de contato das escotilhas. Aço não devia tocar em aço. O municiador, trabalhando na escuridão total, pelo tato, colocava camadas de tecido sujo nas aberturas das escotilhas da torre. Agora, se precisassem abri-las para ventilação ou observação, elas se moveriam suavemente, sem o traidor tinido metálico. As mãos escorregavam de óleo e suor. No ar abafado, pairava o cheiro pesado de corpos não lavados e fluidos técnicos, mas ninguém fazia careta. O olfato se atrofou, dando lugar ao tato. Os dedos viam rebarbas no metal melhor que os olhos. A tarefa mais difícil foi o anel da torre. Sem motor, a hidráulica e o acionamento elétrico de rotação estavam mortos. Girar a torre manualmente, com a ajuda de volantes, era um trabalho forçado, acompanhado pelo uivo característico das engrenagens. Esse uivo no silêncio da noite seria ouvido a 100 metros. Está seca, maldita! Resmungou o artilheiro, tentando girar o volante. Está rangendo. Óleo. Lançou Gromov secamente. Não havia onde pegar óleo, exceto do próprio tanque. O motorista, contorcendo-se como uma cobra no fundo do compartimento de combate, chegou à escotilha da transmissão. Ele pegava o resto da gosma espessa e fedorenta aos punhados, diretamente com as palmas das mãos, e passava esse lubrificante preto para cima. A tripulação esfregava o óleo nos dentes do anel da torre,
como pomada em articulações doentes. Eles lubrificavam o mecanismo abundantemente, sem poupar forças nem roupas. Gromov pessoalmente passou um pano oleoso pelos trilhos. "Tenta", comandou ele em um sussurro. O artilheiro forçou o volante. A torre moveu-se pesadamente, a contragosto, mas foi. O som mudou. Em vez do guincho metálico seco, ouviu-se apenas um som abafado e úmido de graxa espessa. "Está indo!" exclamou o artilheiro. Pesado, mas silencioso. Gromov limpou as mãos nas calças, deixando listras pretas de gordura no tecido. Agora eles estavam prontos. O tanque por fora parecia uma pilha morta de lixo, e por dentro transformou-se em um mecanismo movido a força muscular e medo. A ousadia da engenharia estava completa. A tripulação estava sentada no escuro, suja, molhada de suor, com os rostos pretos de óleo. Eles fizeram tudo o que podiam. Agora só restava esperar. De repente, os ponteiros do relógio, que pareciam congelados, moveram-se. De trás da parede de oficina destruída, onde terminava a zona morta deles, ouviu-se o crocitar rítmico de cascalho. Não eram passos solitários, era um grupo. O som de botas batidas com cravos de aço é inconfundível. Gromov levantou lentamente a mão, pedindo silêncio absoluto, embora ninguém respirasse no tanque. A qualidade alemã, que eles acabaram de desfigurar diligentemente por fora, agora passaria por um teste de resistência por dentro. Os passos se aproximavam. Alguém caminhava direto para o túmulo de aço deles. A meia-noite chegou não com a mudança de iluminação, mas com a mudança na densidade do ar. A escuridão lá fora tornou-se palpável, pesada como chumbo. Mas o silêncio, que a tripulação protegera com tanto zelo, foi rompido. Bem em frente, a apenas 5 metros da blindagem frontal, o cascalho estalava. O som das botas alemãs forjadas, aquele toque rítmico e duro de metal contra a pedra, era mais alto que a canhonada da artilharia. Não eram batedores esgueirando-se nas sombras, era a infantaria. Caminhavam com confiança, como donos do pedaço, sem se abaixar, sabendo que naquele setor não havia russos. Gromov colou-se à fenda de visão da cúpula do comandante. O vidro do periscópio, turvo de condensação e tempo, captava apenas fragmentos da realidade. Abas de sobretudos, brilho de capacete, cano de carabina. Eram 7. Um esquadrão de granadeiros voltando da linha de frente, ou indo para o posto noturno. Eles pararam bem ao lado do veículo. Dentro do tanque, o tempo se contraiu como uma mola tensa. O ar, já viciado, parecia ter parado de entrar nos pulmões. 4 tanquistas soviéticos congelaram, transformando-se em audição. Agora suas vidas dependiam não da espessura da blindagem, mas da psicologia da percepção. Para o soldado alemão, a silhueta do 4 é um símbolo de segurança, geometria familiar, parte de sua ordem de ferro. A torre angular, a máscara característica do canhão, tudo isso gritava nosso. Mas esse nosso estava desfigurado. O tubo no cano, trapos nas escotilhas, rodas tensionadoras paradas de forma não natural. O tanque parecia um cadáver que esqueceram de tirar do campo de batalha. Um dos alemães aproximou-se. Gromov ouviu o riscar de um isqueiro. Um fraco reflexo de chama iluminou por um segundo o interior do tanque, através de uma fenda microscópica na blindagem do visor. O alemão acendia o cigarro, apoiando as costas na lagarta do tanque deles. Ele se apoiava na morte, mas não sabia disso. Schrott! Ouviu-se surdamente do lado de fora. Sucata. Já, respondeu outra voz. Kaput. Essa palavra kaput soou como um perdão. Eles acreditaram. Para eles era apenas uma pilha de ferro, cenário de guerra. Mas os nervos da tripulação estavam esticados até o limite da resistência do aço. O artilheiro, sentado junto à metralhadora de proa MG-34, não aguentou. Suas mãos, repousadas nas empunhaduras de controle de fogo, tremeram. O dedo pousou no gatilho.
Era um reflexo, o instinto animal de destruir uma ameaça que está à distância de um braço. Gromov sentiu esse movimento não com os olhos, mas com a pele. No espaço apertado do compartimento de combate, a eletricidade do pânico se transmite instantaneamente. Se o artilheiro apertasse o gatilho, a MG cuspiria uma rajada a queima-roupa. Eles derrubariam 2, talvez 3. Mas os outros, em um segundo, jogariam granadas no tanque imóvel ou o queimariam com um lança-chamas. Não seria uma batalha, seria uma execução. O sargento não podia gritar, não podia nem sussurrar. Ele fez o único movimento possível. Sua mão pesada e calejada pousou como uma garra de ferro no ombro do artilheiro. Os dedos cravaram no tecido da túnica, chegando à carne viva, causando dor. Não foi um gesto amigável, mas um gesto de comando, um gesto de torno. Gromov pressionava, empurrando o soldado contra o assento, bloqueando a própria possibilidade de movimento. O artilheiro estremeceu, puxou o ar convulso pelo nariz. Seus olhos se arregalaram na escuridão, encontrando o olhar pesado e fixo do comandante. Nesse duelo silencioso dentro do tanque, decidia-se o destino da tripulação. Gromov o segurava, sentindo como o coração alheio batia sob sua palma. As batidas eram frequentes, irregulares, como o funcionamento de um motor superaquecido. Esperar, dizia aquele aperto. Aguentar. Matar deve ser feito com a cabeça fria, não com mãos trêmulas. Agora o heroísmo consistia não em abrir fogo, mas em permitir que o inimigo saísse vivo. Do lado de fora, alguém riu. O som da risada pareceu blasfemo. O alemão desencostou da blindagem. As botas voltaram a estalar nas pedras. Komm, comandou a voz. Weiter! Os passos começaram a se afastar. Primeiro alto, depois mais baixo, dissolvendo-se no ruído do vento noturno que vagava nas ruínas da fábrica. Gromov soltou os dedos lentamente. No ombro do artilheiro certamente ficariam hematomas. O rapaz deixou a cabeça cair sobre as mãos. Seus ombros tremiam em uma tosse silenciosa. A adrenalina que envenenava o sangue estava saindo. Parar com a histeria. O sussurro de Gromov era quase inaudível, mas nele soava metal novamente. Passou. Eu pensei que eles abririam a escotilha, exclamou o municiador, sentado no canto, branco como giz. Pensar faz mal. Ouça o comando, cortou o sargento. Eles passaram no teste de resistência. O tanque tornou-se deles para os inimigos. O formato alemão funcionou melhor que qualquer blindagem. Agora, eles eram infiltrados, um corpo estranho no organismo da defesa alemã. Eles estavam dentro do perímetro, atrás das costas das sentinelas avançadas. Isso dava uma vantagem tática única, mas também impunha uma responsabilidade terrível. Qualquer erro, qualquer som extra, agora significava não apenas detecção, mas morte instantânea. Gromov colou-se novamente à ótica. Os olhos acostumaram-se à escuridão. Agora que o medo recuara, dando lugar ao cálculo frio, ele via não apenas ruínas, ele via o setor de tiro. O tanque estava posicionado perfeitamente. Os alemães que passaram sem saber confirmaram a qualidade da camuflagem. A noite assumia seus direitos, e em algum lugar ao longe, do lado do Volga, um estrondo começou a crescer. Começava a preparação de artilharia noturna. A terra sob as lagartas vibrou levemente. Estão ouvindo? Gromov virou a cabeça para a tripulação. A música está tocando. Logo é a nossa entrada. O estrondo das explosões tornava-se rítmico. Não era um tiroteio caótico, mas um trabalho metódico de artilharia pesada por quadrantes. Para a infantaria, era o inferno. Para Gromov, um metrônomo. A cobertura ideal para quem quer atirar e permanecer invisível. A mentira sobre a máquina morta acabou. Começava a verdade da guerra. Balística sincronizada com a morte alheia. A terra sob as lagartas não apenas tremia, ela respirava no ritmo das explosões. Uma bateria alemã de obuseiros de 150 milímetros, localizada em algum lugar na retaguarda, arava metodicamente o quadrante G7, tentando expulsar a infantaria soviética das ruínas da oficina mecânica.
Para qualquer soldado na linha de frente, esse som era o arauto da morte. Mas para o sargento Gromov, tornou-se o ritmo da vida. Era a síncope da guerra, um compasso musical complexo, no qual era preciso encaixar sua nota de modo que ninguém percebesse a falsidade. Gromov estava sentado, agarrado à escotilha do comandante, e contava. Os lábios moviam-se sem som. 21, 22, 23. Assobio. Impacto. Pausa. Recarga na bateria. Novamente assobio. O intervalo entre as salvas dos canhões pesados era de aproximadamente 40 segundos. Entre eles, entravam os ataques de morteiros, mais frequentes, agudos, parecidos com latidos de cães. Era preciso decompor essa cacofonia, isolar o instrumento mais alto e ajustar-se a ele. Tática que Gromov chamou mentalmente de o pianista. É preciso bater na tecla exatamente no momento em que a orquestra toca o fortíssimo. Referência 4. Porão da administração da fábrica. Ninho de metralhadora. A voz do sargento era seca, desprovida de emoções. Ele ditava as condições da tarefa. Distância 200 metros. Explosivo. O artilheiro, curvado sobre a mira, girava os volantes. Seus movimentos eram suaves, quase gentis, em total contradição com a fúria que rugia lá fora. A ótica Zeiss, de alta clareza, perfeitamente calibrada, captava na escuridão uma estreita seteira, de onde periodicamente voavam traçantes de uma MG-42 alemã. Essa metralhadora mantinha sob fogo cruzado um pelotão inteiro dos nossos, impedindo-os de levantar a cabeça. Era um problema. E esse problema precisava ser resolvido com um único tiro. Esse caixão de aço não lhes daria uma segunda chance. "Pronto!" exclamou o artilheiro. "Esperar." Gromov levantou a mão. Dentro do tanque pairou uma tensão, densa como água na profundeza. O municiador congelou com a cápsula nas mãos, com medo de bater o fundo na culatra. Agora eles jogavam roleta com a física do som. O disparo de um canhão de 75 mm KWK-40 é um golpe seco e estalado, ouvido a quilômetros. Mesmo no barulho geral da batalha, um ouvinte experiente distinguiria um tiro de tanque da explosão de um morteiro. Tonalidade diferente, duração diferente da onda sonora. A única maneira de enganar os ouvidos do inimigo é fundir seu tiro com a explosão próxima de um projétil pesado. A onda sonora da explosão de 100 kg de TNT engoliria, devoraria o som do disparo do canhão, como uma onda do oceano engole o respingo de uma pedra atirada. Atenção! Gromov ouvia o céu. Um uivo crescente, baixo, vibrante. Vinha vindo uma mala, um morteiro de 120 mm ou projétil de obus. O som se aproximava, preenchendo todo o espaço, pressionando os tímpanos, causando um desejo instintivo de se encolher. Mas não podiam se encolher. Precisavam agir no auge do medo. "Fogo!" gritou Gromov uma fração de segundo antes da explosão prevista. O artilheiro pisou no pedal de disparo. O tanque deu um solavanco. 25 toneladas de aço balançaram na suspensão. O recuo do cano dentro da torre foi curto e brutal. A culatra saltou para trás, ejetando a cápsula fumegante. E naquele mesmo instante, exatamente naquele segundo, do lado de fora, a uns 30 metros do tanque, explodiu um pesado projétil alemão. 2 sons monstruosos se fundiram em um. O estrondo da explosão cobriu o estalo do tiro. Do lado de fora, parecia o caos. A terra ergueu-se num chafariz de fogo e cascalho. Nenhum dos soldados de infantaria alemães, deitados nas trincheiras próximas, prestou atenção ao fato de que da pilha de lixo, que um dia fora um tanque, irrompeu um feixe de fogo. Aquele mesmo tubo de ventilação enferrujado, enfiado no cano, funcionou como quebra-chamas e dispersor. Ele quebrou o clarão do tiro, misturou-o com os reflexos da explosão próxima, escondeu a geometria da morte. Dentro do tanque começou o inferno. Não podiam ligar a ventilação. O ruído do motor elétrico denunciaria a posição instantaneamente. Gases de pólvora,
densos, corrosivos, encheram o compartimento de combate. A tripulação tossia, cobrindo a boca com as mangas. Os olhos lacrimejavam. Na boca apareceu um gosto metálico azedo de pólvora queimada. Esse era o preço da invisibilidade. Eles se envenenavam para matar o inimigo. Gromov, sem prestar atenção à ardência nos olhos, colou-se à ótica. Acerto confirmado. Onde há um segundo metralhava a arma alemã, agora bocejava um buraco negro. O projétil explosivo, lançado com precisão de joalheiro, voou direto para a seteira e explodiu dentro do porão. A alvenaria desabou, soterrando a equipe. A metralhadora silenciou. Lá fora começou a confusão. Os alemães, atordoados e desorientados, não entendiam o que havia acontecido. Eles viram a explosão de seu projétil perto da posição, viram a metralhadora destruída. A lógica lhe sugeria a única opção: fogo amigo. Erro do observador de artilharia. Projétil perdido. Ninguém olhava para o tanque morto. Todos olhavam para o céu e para a direção de sua retaguarda, lançando maldições aos artilheiros. -1, constatou Gromov, limpando os olhos lacrimejantes com um pano sujo. Ventilar pela portinhola de descarte de cápsulas. Silêncio. Temos mais 17 projéteis. Ele olhou para o relógio. Tinham passado apenas 5 minutos de preparação de artilharia. O concerto continuava. A artilharia inimiga trabalhava para eles, fornecendo camuflagem gratuita para cada tiro. A matemática da guerra era simples. Enquanto troveja o trovão, não se ouve o raio. O tanque parou novamente, transformando-se em uma pilha de metal frio, esperando o próximo crescendo nessa sinfonia de destruição. Dentro, a tripulação engolia avidamente o ar que se infiltrava pelas fendas microscópicas, preparando-se para o próximo compasso. O batimento cardíaco gradualmente sincronizou-se com as explosões lá fora. O medo se foi, restou apenas o trabalho. Trabalho pesado e sujo de transformar inimigos vivos em mortos, usando a força deles contra eles mesmos. A fumaça do tiro não se dissipava. No volume fechado do compartimento de combate, hermeticamente selado para a camuflagem sonora, os gases de pólvora comportavam-se como um ser vivo e hostil. Eles desciam em nuvens pesadas e cinzentas para o fundo, preenchendo o espaço do chão até o anel da torre. O ventilador estava morto. Ligar a exaustão forçada significava entregar-se pelo zumbido do motor elétrico, audível no silêncio da noite a dezenas de metros. A tripulação ficou presa numa câmara de gás, cuja chave estava do lado de fora, no bolso da infantaria alemã. Agora, seu principal inimigo tornou-se a química. A concentração de monóxido de carbono crescia a cada minuto. Na boca havia um gosto adocicado e enjoativo, sinal certo de que o sangue começava a perder a capacidade de transportar oxigênio. A cabeça pesava como chumbo. As têmporas eram pressionadas por um aro invisível. Mas não podiam abrir as escotilhas. Gromov conhecia essa aritmética sombria. Melhor sufocar e viver do que respirar fundo e levar uma rajada. Restante, 17. Rouquejou o municiador. Sua voz soava como se a garganta estivesse cheia de vidro moído. O trabalho do municiador no 4 alemão transformou-se em cirurgia cega. Os compartimentos de munição estavam no escuro, sem iluminação, sem lanternas. Apenas a memória das mãos e a sensibilidade tátil, aguçada ao limite pela hipóxia. Os projéteis jaziam nos nichos, cilindros frios e pesados de morte. Um erro na escolha do tipo de munição agora custaria a vida de toda a tripulação. Atingir a infantaria com perfurante, desperdício inútil de metal precioso. Atingir a parede com explosiva, risco de não perfurar o abrigo. O municiador estendeu a mão na escuridão. Seus dedos, machucados e sangrando pelas bordas metálicas, deslizaram pela cápsula. 75 milímetros de qualidade alemã. Ele tateava a ogiva do projétil, como um escultor cego estuda sua criação. Ponta aguda e lisa, é perfurante. Sua tarefa é quebrar aço e tijolo.
Ponta romba, com fusível rosqueado, áspera ao toque. É explosiva. Sprengranate. Seu trabalho é semear estilhaços e pânico. Explosivas, 11. Perfurantes, 6. Relatou ele, classificando a morte pelo tato. Cada movimento custava esforço. No ar viciado, os músculos acidificavam, os movimentos tornavam-se frouxos. O municiador puxou o pesado cartucho unitário do compartimento. O peso do projétil parecia excessivo, como se a gravidade dentro do tanque tivesse dobrado. Ele pressionou o metal frio da cápsula contra o rosto em brasa, tentando esfriar a pele um pouco. O suor escorria pelos olhos, corroendo a mucosa, mas não havia como secar. As mangas da túnica estavam encharcadas de óleo e fuligem há muito tempo. Gromov estava sentado imóvel, economizando o oxigênio. Seu organismo entrou em modo de hibernação, mantendo apenas as funções de observação e tomada de decisão. Ele sentia a veia no pescoço pulsar. O coração trabalhava no limite, tentando bombear o sangue espesso, envenenado pelos gases. Era um estado estranho. O corpo enfraquecia, enchia-se de cansaço de chumbo, mas o cérebro, sob efeito do coquetel infernal de adrenalina e monóxido de carbono, funcionava com clareza cristalina. A audição tornou-se patologicamente aguda. Ele ouvia como o municiador raspava a unha no latão da cápsula. Ouvia a respiração rouca do motorista lá embaixo. Ouvia a culatra do canhão esfriando, emitindo estalos baixos e lamentosos. Respirar através da estopa, comandou Gromov. Raso e devagar, como debaixo d'água. Eles pressionaram trapos sujos contra o rosto. Isso ajudava pouco contra o monóxido de carbono, mas filtrava pelo menos a fuligem. A tripulação transformou-se num organismo único, lutando por um gole de ar. A tensão sensorial atingiu o pico. Na escuridão, as fronteiras do tanque desapareceram. Desapareceu o próprio conceito de tempo. Restou apenas a noite infinita, o cheiro de cobre oxidado das cápsulas e o gosto do próprio sangue nos lábios. A limitação da munição ditava uma tática cruel. 17 tiros. 17 oportunidades de mudar o equilíbrio de forças. Cada projétil agora era nominal. Não se podia atirar na direção. Era preciso atirar num ponto específico, num problema específico. A guerra transformou-se em contabilidade, onde o débito eram as vidas alemãs e o crédito, os quilos de explosivos restantes no compartimento. De repente, o artilheiro estremeceu, batendo o capacete na mira. Veja o movimento. Oficiais! Gromov lentamente, tentando não fazer inspirações bruscas, colou-se a ótica. A falta de oxigênio causava círculos coloridos diante dos olhos, mas através deles surgia o alvo. O recurso da tripulação estava no fim, mas o recurso do tanque ainda não se esgotara. A arma exigia sangue para justificar o tormento daqueles que estavam presos lá dentro. Sobrevivência é a habilidade de suportar o insuportável por mais tempo que seu oponente. E agora, nessa escuridão venenosa, eles suportavam. Eles esperavam que o inimigo cometesse um erro, cujo preço seria igual a um projétil explosivo. 4 horas de imobilidade absoluta transformaram o tanque em elemento da paisagem. O olho humano é feito de tal forma que deixa de notar objetos que não mudam de posição e não emitem sons. Para os observadores alemães, cujos periscópios varriam a terra de ninguém, o Panzer IV desfigurado tornou-se um fundo tão habitual quanto a parede de tijolos quebrados da oficina ou a carcaça de um bonde queimado. A tripulação de Gromov fundiu-se com as ruínas. Eles passaram do ponto de não retorno, quando o medo dá lugar à indiferença profissional gelada. Restou apenas a matemática da balística e a geometria do ângulo de tiro. Na ocular da mira, através da grade da escala telemétrica, o mundo parecia nítido e compreensível. A ótica alemã Zeiss não conhecia o cansaço. As lentes de qualidade impecável recolhiam a escassa luz da lua e o clarão dos incêndios, desenhando para Gromov o quadro da retaguarda inimiga.
Distância: 150 metros. Para um canhão de tanque, é um tiro a queima-roupa. Distância de fogo direto, na qual errar é tecnicamente impossível. Na mira congelaram 3 figuras. Sobretudos longos com golas levantadas, quepes com copas altas, Gesticulação característica de pessoas com poder. Oficiais. Eles se sentiam seguros. Gromov viu como um deles abriu um mapa, iluminando-o com uma lanterna escondida na manga. A mancha branca do papel tornou-se o ponto de mira ideal. Eles discutiam o ataque, planejavam a ofensiva de amanhã, distribuíam as pessoas, sem suspeitar que sua morte estava em linha reta com eles, escondida numa pilha de ferro enferrujado. Explosiva. O sussurro do sargento era quase inaudível, mas no silêncio do tanque soou como uma sentença. O municiador, cujos movimentos devido ao monóxido de carbono tornaram-se lentos, como debaixo d'água, colocou o projétil na culatra. O ferrolho bateu, trancando 700 gramas de explosivo no canal do cano. Esse som afundou nas grossas paredes da torre. Gromov não esperou pela preparação de artilharia. Agora, que o alvo era tão valioso, o risco era justificado. Ele conduziu a mira um pouco abaixo do mapa, nas pernas da figura central, onde a explosão do projétil daria o máximo leque de estilhaços. O tiro rasgou o silêncio noturno, mas foi um tiro errado. A carcaça caseira de tubo de ventilação, vestida no cano, funcionou como silenciador e quebra-chamas simultaneamente. O clarão não irrompeu para fora numa bola cegante, mas espalhou-se dentro do tubo, indo parcialmente para a terra. O som saiu abafado, borrado, desprovido do estalo característico de tanque. Para os alemães, soou como a explosão próxima de um morteiro perdido. Na ocular, Gromov viu o resultado instantaneamente. Onde há um segundo estavam 3 pessoas, floresceu uma flor preto-avermelhada de explosão. O mapa foi transformado em confete. Os oficiais foram varridos pela onda de choque e recheados com estilhaços de aço do corpo do projétil. Ninguém caiu. Eles foram simplesmente arremessados, como bonecos quebrados, para lados diferentes. Pronto, observo pânico, constatou Gromov, sem tirar o olho da mira. Lá fora começou o caos. Soldados alemães que estavam por perto caíram no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. Gritos de "Sanitário!" misturaram-se com tiros desordenados. Eles atiravam na escuridão, na direção das posições russas, nos andares superiores das ruínas, supondo que atiradores de elite ou observadores de morteiros estivessem agindo. Ninguém olhava para o tanque morto. Ninguém podia acreditar que a morte voara de uma pilha de lixo pela qual passaram a noite toda. A psicologia trabalhava para a tripulação. Mortos não atiram. Referência 8. Ninho de metralhadora. Atiram pelos clarões. Gromov mudou a atenção para o novo alvo. Agora que o elo de comando dos oficiais fora eliminado, a defesa alemã no setor perdeu a coesão. Gromov aproveitou-se disso com sangue frio e método. Durante as 2 horas seguintes, a tripulação transformou sua imobilidade em arma absoluta. Eles não se agitavam. Eles esperavam até que outra equipe de metralhadora MG-42 se revelasse com uma longa rajada e a apagavam com um tiro preciso. Cada tiro era um risco, mas cada vez a mudez do tanque o salvava. O eco no labirinto de ruínas enganava a audição do inimigo. O som refletia nas paredes de concreto, mudava de direção, e os alemães não conseguiam localizar a fonte. Eles atribuíam as perdas ao trabalho da artilharia regimental russa, aos bombardeiros noturnos U-2, a qualquer coisa, menos a verdade. Às 4 da manhã, a tripulação destruiu 3 pontos de metralhadora e o grupo de comando. Os 18 projéteis derretiam. Restavam apenas 5. Dentro do tanque não havia ar para respirar. Os olhos ardiam de suor e gases, mas o cansaço se foi. Em seu lugar veio uma satisfação sombria. Gromov entendia. Eles causaram ao inimigo um dano maior do que se tivessem ido para um ataque frontal heróico e queimado em 3 minutos. Foi uma vitória da estática sobre a dinâmica. Vitória da astúcia de engenharia sobre a força bruta. Não durmam!
Gromov empurrou o municiador que cochilava. Logo amanhece, a hora mais perigosa. A noite estava acabando. A escuridão salvadora, que escondia a camuflagem feia deles, começava a cinzentar. Com o nascer do sol, a distância de contato visual diminuiria, e então qualquer detalhe, brilho da ótica, fio de fumaça do cano, sombra não natural, poderia entregá-los. A caça aos oficiais acabou. Começava o tempo de sobrevivência sob o olhar atento da luz da manhã. O sargento sentia como a tensão, que aliviara durante os tiros, novamente apertava a garganta com mão gelada. Os jogos de fantasmas estavam chegando ao fim. A realidade preparava-se para dar o troco. O amanhecer cinzento infiltrava-se pelas fendas de visão, matando a magia salvadora da noite. A neblina matinal, pairando sobre as ruínas da fábrica Barricade, era enganosa. Ela não escondia, apenas borrava os contornos, transformando cada pedra numa sombra suspeita. Para a tripulação, chegou o momento mais crítico, a transição do controle auditivo para o visual. A camuflagem de trapos e lama, que funcionava perfeitamente no escuro, a luz do dia poderia entregar sua imperfeição. O tubo enferrujado no cano agora parecia exatamente o que era: um pedaço estranho de ferro, enfiado numa máquina de combate. Gromov não tirava o olho do periscópio da cúpula do comandante. Seus olhos, inflamados pela insônia e gases de pólvora, fixavam o movimento no setor. Não era um ataque. Era a rotina da guerra, que é pior que qualquer ataque. Um grupo de soldados de infantaria alemães, transidos de frio durante a noite, procurava abrigo do vento cortante que soprava do Volga. E eles encontraram a parede ideal, a lateral da máquina 25. O tanque balançou levemente. Não foi o impacto de um projétil, mas um empurrão suave, quase íntimo. Um corpo humano encostou-se na blindagem. Gromov congelou. A distância entre ele e o inimigo reduziu-se à espessura da chapa de aço, 30 milímetros de blindagem lateral da torre. Ele ouvia não apenas passos, ouvia a respiração, o roçar do pano do sobretudo no metal, o tilintar da munição. Hans, hast du Feuer? A voz soou tão perto, como se o alemão estivesse sentado dentro do tanque. Tem fogo? Batida de coronha na escotilha. Toque, toque, toque. Batida insistente, familiar. O soldado alemão batia na torre como quem bate na porta do vizinho pedindo sal. Ele tinha certeza de que dentro ou havia vazio, ou os seus, dormindo em sono profundo após o plantão noturno. Essa banalidade da situação era monstruosa. O inimigo usava a máquina de combate deles como área de fumo, como cerca, como mobília. Gromov lentamente, centímetro por centímetro, virou a cabeça para o artilheiro. Aquele estava sentado, branco como um pano, apertando a empunhadura da pistola TT, com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se o alemão decidisse olhar para dentro, verificar por que ninguém respondia, seria o fim. A escotilha não estava trancada por dentro, estava apenas encostada. Bastava o soldado de fora apertar a maçaneta e veria 4 pares de olhos em capacetes soviéticos. O sargento colou-se à fenda de visão da porta de pistola, na parte traseira da torre. No setor estreito de visão, ele viu as costas num sobretudo cinza-rato. O alemão estava parado relaxado, com a carabina apoiada na lagarta, e batia nos bolsos à procura de fósforos. Ele era o dono da situação. Ele era uma pessoa viva, quente, confiante, que simplesmente queria fumar. E a tripulação lá dentro eram ratos encurralados num barril de ferro. Gromov tomou a decisão instantaneamente. A lógica da sobrevivência ditava: passividade agora é igual à morte. Se não respondessem, os alemães ficariam curiosos. Se respondessem, o sotaque os entregaria. Restava a terceira opção: responder numa língua que não requer tradução. A língua do TNT. A mão do sargento deslizou para o colder no cinto. Os dedos tatearam o corpo estriado de ferro fundido de uma granada F1.
Limonka. 600 gramas de peso, 60 gramas de explosivo. Raio de ação letal dos estilhaços, 200 metros. No espaço fechado do pátio, seria um moedor de carne. Gromov indicou com o olhar para o municiador a portinhola traseira da torre. Aquele, entendendo a intenção, assentiu. Sua tarefa era abrir a porta sem som. Aquela mesma graxa que esfregaram à noite, agora deveria salvar suas vidas. O municiador, mordendo o lábio até sangrar, pegou a maçaneta da trava. O metal estava escorregadio. Ele começou a girar o mecanismo lentamente, superando o tremor nas mãos. Do lado de fora bateram novamente, mais insistente. Ei, Kameraden! Schlafen Sie! Estão dormindo? A trava da portinhola cedeu sem ranger. A pequena porta redonda, destinada ao descarte de cápsulas e tiro de arma pessoal, entreabriu-se, formando uma fenda da largura de uma palma. O ar frio da manhã e o cheiro de tabaco barato entraram. Gromov desdobrou as hastes do pino de segurança. O anel saltou do detonador com um estalo metálico sonoro. No silêncio do tanque, esse som pareceu um trovão, mas lá fora, o vento e o resmungo dos alemães o abafaram. O sargento soltou a alavanca de disparo. Ouviu-se o estalo da espoleta. Agora ele tinha exatamente 4 segundos. 1. 2. Ele não jogou a granada longe. Ele simplesmente abriu os dedos e deixou o cilindro estriado escorregar pela portinhola entreaberta, direto aos pés dos fumantes. 3. O municiador fechou a porta instantaneamente e jogou todo o peso do corpo sobre ela, pressionando as travas. Deita! Rugiu Gromov, caindo no chão do compartimento de combate, puxando o artilheiro consigo. 4. A explosão lá fora foi sentida não como som, mas como o golpe de um martelo gigante no corpo do tanque. 25 toneladas de aço estremeceram. Os estilhaços da camisa de ferro fundido da granada tamborilaram na blindagem como granizo. Mas piores foram os sons que se seguiram à explosão. Gritos. Gritos desumanos, sufocados, de feridos que não entenderam o que aconteceu. Um segundo atrás, eles estavam em uma parede segura, pedindo fogo, e a parede lhes deu esse fogo, rasgando seus corpos em pedaços. A camuflagem foi desfeita. O silêncio, que fora seu único aliado nas últimas 12 horas, morreu. Agora, o tanque deixou de ser um fantasma. Ele se anunciou alto, sangrento e irreversivelmente. Para o combate! A voz de Gromov cobriu os gemidos lá fora. Liga! Dane-se as baterias! Dane-se a discrição! Torre para a esquerda! Explosiva! A ilusão acabou. Começou a guerra. Os alemães, aqueles que sobreviveram à explosão da granada e aqueles que estavam nas ruínas vizinhas, finalmente perceberam a terrível verdade. O tanque no meio da terra de ninguém não está morto. Ele está possuído. E agora esse mecanismo possuído preparava-se para vender sua vida pelo preço mais alto possível. O ar lá dentro encheu-se de um novo cheiro, não de mofo e óleo, mas de um cheiro forte e elétrico de adrenalina antes da última batalha. O silêncio, que guardaram com tanto cuidado por 14 horas, estourou como um abscesso. Em resposta à explosão da granada, o espaço ao redor do tanque ferveu. Já não era um duelo de atiradores nem caça a fantasmas. Era uma matança dentro de uma cabine telefônica. Os alemães, recuperando-se do primeiro choque, entenderam. Dentro da máquina morta, há russos vivos. E agora o objetivo deles não era capturar, mas destruir. A qualquer custo, 25 toneladas de aço alemão transformaram-se num sino gigante, no qual batiam com marretas de todos os lados. Rajadas de metralhadora MG-42 açoitavam a blindagem com tal densidade que dentro havia um zumbido contínuo e vibrante. Esse som não se ouvia com os ouvidos. Sentia-se com os dentes, os ossos do crânio, o diafragma. O tinido era tal que parecia que os tímpanos iam estourar a qualquer momento, soltando sangue para fora. "Torre! Gira a torre!" gritava Gromov, mas sua voz afundava nesse inferno acústico. O artilheiro jogou-se sobre o volante do mecanismo de giro.
Mas a física não se engana. Sem o motor funcionando, sem reforço hidráulico, a rotação da torre à mão era dolorosamente lenta. As engrenagens, lubrificadas com óleo sujo, uivavam. O cano da arma arrastava-se para a direita na velocidade de um caracol, grau por grau, segundo por segundo. E a infantaria alemã lá fora movia-se rápido. Eles estavam em toda parte. Balas traçantes atingiram aquele mesmo tubo de ventilação que a noite toda serviu de máscara. A lata não aguentou. Com um guincho e ranger, o pedaço de metal retorcido foi arrancado do cano. O baile de máscaras acabou. Agora o 4 estava nu, arreganhando seu cano longo para o vazio, enquanto os inimigos corriam na zona morta, bem junto às lagartas, onde o canhão simplesmente não conseguia baixar. Estão nas laterais. O motorista, o único que via o setor inferior através de seu visor, encolheu-se na cadeira. Preparando granadas! O tanque deixou de ser uma fortaleza. Virou uma armadilha. A blindagem protegia das balas, mas também impedia de ver a ameaça. Os alemães, aproveitando a cegueira da tripulação, chegaram perto. Gromov ouvia as botas pesadas batendo nas prateleiras acima das lagartas. O inimigo subia na blindagem como formigas num besouro. "Escotilhas! Fogo com arma pessoal!" comandou o sargento. Era um gesto de desespero. Abrir a escotilha em combate significa convidar a morte para entrar. Mas não havia outra saída. Se os alemães colocassem uma carga no compartimento do motor ou enfiassem um maço de granadas sob a torre, tudo acabaria instantaneamente. Gromov e o municiador destrancaram as travas das escotilhas da torre simultaneamente. As escotilhas levantaram apenas uma palma, o suficiente para passar o cano, mas muito pouco para entrar uma granada. O municiador enfiou o cano da PPSH na fenda. Uma rajada curta. Alguém gritou lá fora e rolou pela blindagem. Gromov atirava com sua TT pela cúpula do comandante, atirando quase às cegas, orientando-se pelas sombras que passavam nos visores. Tiroteio dentro do tanque com escotilhas entreabertas é contusão a cada tiro. Cápsulas da metralhadora caíam para dentro, batendo ruidosamente no assoalho do compartimento de combate, queimando pescoços e mãos. Os gases de pólvora da própria arma misturavam-se com a fumaça que entrava de fora. A tripulação tossia, lacrimejava, mas continuava a revidar com chumbo. De repente, o tanque estremeceu com um golpe seco e agudo. Não parecia um explosivo. Foi um golpe pontual, perfurante. Caçadores de tanques alemães trouxeram fuzis antitanque ou atingiram com uma granada cumulativa. Ricochete. O projétil, lançado de raspão, não perfurou a placa frontal da torre, mas lascou um pedaço de carepa dentro. Um feixe de faíscas espirrou no rosto do artilheiro, mas o pior aconteceu com o municiador. Na fenda da escotilha entreaberta, de onde ele regava os alemães com chumbo, entrou um estilhaço perdido ou bala ricocheteada na tampa. O municiador estremeceu, deixou cair a metralhadora. Ele não gritou, apenas escorregou pela parede da torre, agarrando o rosto com as mãos. Por entre os dedos, pretos de óleo, o sangue escuro e espesso jorrava em borbotões. "Ferido!" O rouquidão do artilheiro cortou o zumbido. "Pacote!" Gromov chutou o kit de primeiros socorros na direção do ferido, sem parar a observação. Pena e curativo ficariam para depois. Agora, apenas fogo. Se o municiador saísse de combate, a cadência de tiro cairia a zero. Mas agora o canhão estava mudo de qualquer forma. Os alvos estavam muito perto. Lá fora rugia uma tempestade de fogo. Os alemães, percebendo que não conseguiriam pegar a tripulação viva, começaram a processar metodicamente o tanque com tudo o que tinham à mão. Balas, estilhaços, coronhas batiam na blindagem. Alguém tentava travar a torre com um pé de cabra. Alguém jogava mistura inflamável nas persianas do motor. A temperatura interna subia. O metal esfriado durante a noite aquecia novamente, mas agora não pelo motor, mas pelo atrito da morte na blindagem. "Panzerfaust!" gritou de repente o motorista,
confundindo a terminologia no pânico, ao ver o clarão característico de um lança-granadas manual ou fuzil antitanque. Golpe na lateral. A blindagem não perfurou, mas o revestimento interno estourou, caindo como estilhaços de parafusos e rebites. O tanque gemeu com todo o corpo. Era o som de uma fera moribunda sendo rasgada em pedaços. Gromov sentia o espaço encolher. A claustrofobia que eles reprimiram por um dia caiu com nova força. As paredes do tanque, que antes pareciam proteção, agora pressionavam, apertavam, sufocavam. O tanque tornou-se um caixão de aço que estava sendo ativamente pregado. "Aguenta!" berrava Gromov, recarregando a pistola com as mãos trêmulas. "Não vamos morrer. Ainda não." Ele entendia. O tempo deles estava acabando. A munição para armas leves estava no fim. Projéteis para o canhão. 5 unidades, mas não havia onde atirar. O inimigo estava muito perto, na zona morta. Eles eram como um cavaleiro em armadura pesada, coberto de ratos. A única esperança era que o corpo aguentasse, e os alemães se cansassem de bater no aço, e recuassem para chamar os sapadores com explosivos. Mas os alemães estavam com raiva e teimosos. Eles queriam aquele tanque, e queriam aquela tripulação. Dentro havia cheiro de sangue, pólvora queimada e terror animal. O municiador rouquejava no chão, apertando a ferida com estopa. O artilheiro olhava fixamente para a mira, que mostrava apenas poeira de tijolo. O mecânico apertava as alavancas do motor morto, e Gromov, com o rosto cinzento, contava as balas no último pente. 1, 2, 3, 7. 7 mortes que ele ainda podia distribuir antes que chegasse a sua. A fogueira de aço aumentava, e eles queimavam nela vivos, sem saber ainda que o final desse drama não seria escrito por balas alemãs. 5h30 da manhã. O céu sobre Stalingrado não apenas clareou, ele se rasgou. Primeiro veio um som semelhante ao ranger de mós gigantes moendo o céu. Em seguida, o ar encheu-se de um uivo que fez vibrar até as obturações nos dentes. Eram os morteiros de guarda. BM-13. As Katyushas. A salva de foguetes passou sobre o telhado da fábrica, deixando caudas de fumaça, e desabou sobre a retaguarda alemã. Para a tripulação de Gromov, esse som tornou-se o sinal de mudança de eras. Um segundo atrás, eles eram condenados à morte num caixão de aço, sendo golpeado de todos os lados. E agora, a pressão externa desapareceu. Os alemães que cercavam o tanque fugiram como baratas da luz. Eles tinham um problema mais sério que um tanque imóvel. Começou o contra-ataque do Exército Vermelho de operários e camponeses. "Eles estão correndo!" rouquejou o motorista, olhando pelo periscópio. "Os frites estão fugindo!" Mas não houve alegria. Houve apenas uma nova ameaça, ainda mais terrível. Seguindo a onda de fogo da artilharia de foguetes, vinha a infantaria soviética. Grupos de assalto em sobretudos cinza e dolmas, zangados, defumados, carregados para destruir tudo que usasse cruzes na blindagem. Para eles, aquele Panzer IV era apenas um ponto de fogo alemão. Um inimigo, um alvo. Gromov viu pela ótica como um trio de combatentes em capacetes Kalkin-Go se aproximava do tanque em corridas curtas. Um deles desenrolava o pavio de uma granada antitanque enquanto corria. Outro mantinha a fenda de visão do motorista na mira. Eles iam matar fascistas. Eles iam matar Gromov e seus homens. "Não atirem!" rugiu o sargento, interceptando a mão do artilheiro, que por inércia queria girar a torre. "Não mexam na torre. Qualquer movimento com o cano e eles nos queimam." Era uma ironia do destino digna de tragédia grega. Sobreviver no inferno debaixo do nariz dos alemães, enganar a inteligência inimiga, destruir oficiais do Estado-Maior, para no final levar uma granada dos próprios irmãos. A infantaria não sabia da astúcia. A infantaria via a silhueta do inimigo. A distância diminuía. 30 metros. 20. O soldado com a granada preparou o arremesso. Não havia tempo para relatórios regulamentares.
tempo para procurar uma bandeira branca, muito menos. E não havia nada branco no tanque. Todos os trapos há muito estavam pretos de óleo e fuligem. Gromov arrancou as travas da escotilha do comandante. O aço, emperrado pelo calor da batalha, cedeu com dificuldade. Ele bateu com o ombro, escancarando a tampa. No rosto bateu o ar fresco e gelado, fazendo girar a cabeça acostumada ao monóxido de carbono. O sargento debruçou-se para fora da escotilha até a cintura. Na mão ele apertava uma estopa oleosa, um trapo sujo e fedorento com o qual limpavam a culatra. Ele a balançava sobre a cabeça como a bandeira da loucura. Nossa, escola! Não atirem! O grito de Gromov encobriu o barulho da batalha. Não era uma linguagem literária. Era uma sequência de palavrões russos da mais alta categoria, na qual o sargento colocou toda a raiva, todo o medo e toda a esperança das últimas 24 horas. Nenhum alemão no mundo, mesmo conhecendo a língua perfeitamente, conseguiria imitar essa entonação. Nesse grito estava a própria essência da guerra russa. Fúria misturada com súplica. O soldado com a granada parou. Sua mão ficou no arremesso. Ele tropeçou, como se tivesse batido numa parede invisível. "Pare!" gritou o comandante do grupo de assalto. "Cancelar!" Os soldados soviéticos pararam a 5 passos das lagartas. Olhavam para a torre do tanque alemão, de onde saía um homem. Mas era difícil chamar aquela criatura de homem. O rosto de Gromov era uma máscara negra de fuligem e óleo. O branco dos olhos brilhava nesse fundo com um fogo insano. A túnica transformara-se em trapos. "Fritz?" perguntou incerto o jovem soldado com a PPSH, sem baixar o cano. "Que diabos de Fritz?" Gromov cuspiu saliva preta na blindagem. 62º Exército. Batalhão de tanques. Ajuda a sair, filho. Temos um ferido grave. O choque da infantaria era fisicamente perceptível. O sargento aproximou-se do tanque. Tocou a blindagem com cuidado, como se verificasse se não era miragem. "Ivan russo em pele de alemão!" exclamou ele. "Vocês são demais, pessoal. A gente já ia dar baixa em vocês. Achamos que era emboscada." Pelas escotilhas começaram a sair os outros. Saíam devagar, desajeitados, como vermes de uma maçã. O motorista caiu de joelhos direto na lama, engolindo o ar avidamente. O artilheiro ajudava a tirar o municiador ferido. Aquele estava inconsciente, o curativo de estopa encharcado de sangue, mas respirava. Eles pareciam demônios saídos do inferno. Pretos, sujos, assustadores. O contraste era gritante. A infantaria, que acabara de entrar em combate, estava relativamente limpa, e aqueles 4 pareciam carregar toda a sujeira de Stalingrado. "Água!" rouquejou o artilheiro. Alguém estendeu um cantil. As mãos do tanquista tremiam tanto que o bocal batia nos dentes. A água derramava no queixo, lavando camadas de fuligem, deixando trilhas claras na pele negra. "Quem são vocês?" Um tenente da infantaria aproximou-se do tanque, examinando a estranha construção. Ele chutou com a bota o tubo de ventilação arrancado pela explosão, jogado ali perto. "Que circo é esse?" "Camuflagem", resmungou Gromov, escorregando pela blindagem até o chão. As pernas não seguravam. A terra parecia macia como pluma. "Se quiser viver, dá-se um jeito, tenente." Os soldados começaram a se reunir em volta. Olhavam para o 4 capturado com horror supersticioso e respeito. A cruz alemã na lateral estava densamente coberta de lama, mas ainda aparecia. Aquela máquina era inimiga de nascimento, mas tornou-se soldado soviético por destino. Gromov olhou para o tanque. Agora, à luz da manhã, ele via todas as suas feridas. A blindagem estava cortada por estilhaços, as saias laterais penduradas por um fio, o tubo jogado na lama. Mas ele estava de pé. E eles estavam de pé ao lado. "Tem documentos?" perguntou o tenente já mais suave. "No caixão não pedem documentos", cortou Gromov. "Contate o Estado-Maior do 113. Diga, a tripulação do sargento Gromov saiu, na sua própria técnica." "Quase."
Os enfermeiros já carregavam um municiador numa capa de chuva. Gromov tirou do bolso restos de fumo. Os dedos não obedeciam, o papel rasgava. O sargento da infantaria estendeu-lhe silenciosamente seu cigarro de palha pronto. O sargento tragou. A fumaça acre atingiu os pulmões. Mas depois do monóxido de carbono dentro do tanque, essa fumaça pareceu néctar doce. Vivos, disse ele baixo, soltando fumaça para o céu cinzento. Erro de identificação. Sorte de vocês, irmãos, que a gente sabe xingar mais alto do que vocês atiram. A salvação veio não na forma de anjos com trombetas, mas na forma de homens zangados com granadas, que simplesmente ouviram o xingamento nativo a tempo. A guerra é o caos, no qual a vida às vezes depende de uma palavra forte, dita na hora certa. O Panzer, capturado, ficou lá mesmo onde travou sua última batalha. Não foi evacuado. A logística da guerra é cínica e pragmática. Arrastar sob fogo 25 toneladas de ferro morto, com um motor travado e lagarta estourada para reparo, não fazia sentido. Era mais barato capturar um novo, ou esperar a chegada do trem, com os 34 dos Urais. O tanque, que por um dia fingiu estar morto para salvar a tripulação, agora morreu de verdade. Transformou-se em imóvel, em ponto de referência no mapa para os artilheiros, em pilha de metal esfriando gradualmente ao vento de outono. A construção de engenharia de tubo enferrujado e estopa, que salvou 4 vidas, foi descartada como sucata, antes mesmo que a poeira baixasse após a batalha. Ninguém da equipe de troféus, que veio depois retirar o armamento intacto, sequer entendeu por que o cano do canhão alemão estava tão estranhamente arranhado e as escotilhas enroladas em trapos sujos. Para eles, era apenas lixo. A história da ousadia técnica foi apagada, deixando para trás apenas linhas nas folhas de condecoração. As medalhas, pela coragem, encontraram os heróis 2 semanas depois, numa casamata úmida sob a margem íngreme do Volga. As formulações nas ordens eram secas, burocráticas, desprovidas da menor alusão à realidade. Pela firmeza e coragem demonstradas nas batalhas pela pátria socialista. Combateu cercado, causando ao inimigo danos significativos em força viva e técnica. Gromov segurava nas mãos o pesado disco prateado na fita cinza e lia essas linhas. Não havia ali nenhuma palavra sobre o tubo de ventilação, nenhuma palavra sobre a lubrificação do anel da torre com óleo queimado, nenhuma palavra sobre atirar sob o ruído e a falta de oxigênio. A máquina burocrática da guerra não sabia descrever astúcia, sabia descrever apenas façanha ou tribunal. Pelos documentos, parecia que eles simplesmente sentaram heroicamente no tanque e atiraram. Todo aquele trabalho de joalheiro com o som, toda aquela psicologia infernal do jogo de mortos, ficou fora dos parênteses da história. Dissolveu-se no óleo e sangue, absorvidos pela terra da fábrica Barricade. O municiador sobreviveu, mas não voltou para o fronte. Foi dispensado por ferimento. Os outros dissolveram-se nas mós da ofensiva, nas listas infinitas de pessoal de outros batalhões. A tripulação se desfez, como se desfaz um mecanismo que cumpriu sua função. Passaram-se anos, décadas. Em um dos museus militares, no silêncio de uma sala com ar-condicionado, está um tanque alemão T4. Está pintado na cor cinza perfeita, Panzergrau, suas lagartas escurecidas, e na blindagem nenhum arranhão. A guia, uma jovem com voz vibrante, conta aos estudantes sobre a espessura da blindagem, o calibre do canhão e as características táticas e técnicas. Ela fala de monstros de aço e grandes batalhas. Um homem idoso de paletó com barras de condecorações está de lado. Gromov olha para essa peça de museu e não a reconhece. Esse tanque é uma mentira. Ele é muito limpo. Cheira a tinta e cera, e não a carne queimada, estopa molhada e medo. O silêncio do museu é um silêncio morto. Não tem nada a ver com aquele silêncio vibrante e a vácuo da terra de ninguém que estoura os tímpanos. Ele fecha os olhos e imediatamente desaparece a sala estéril.
Volta ao cheiro. O cheiro pesado e oleoso do cárter esfriando, misturado com o gosto metálico de sangue na boca. Volta ao frio do aço oleoso, sugando o calor das costas. Volta ao som. O ranger das botas alemãs na blindagem acima da cabeça. Toque, toque, toque. Hans, dá um cigarro. A memória de um veterano não é um arquivo com belas imagens de ataques. É um depósito de sensações sensoriais das quais é impossível se livrar. Ele não se lembra de poses heroicas, mas das mãos trêmulas do artilheiro e de como é difícil girar o volante da torre sem lubrificação. Ele lembra como eles se transformavam em ratos para se tornarem lobos. A verdadeira guerra não é quando você corre gritando "Urra!" para as metralhadoras. A verdadeira guerra é um trabalho pesado, sujo, muitas vezes humilhante de sobrevivência. É a arte de transformar desvantagens em vantagens. É a habilidade de usar lixo para matar um inimigo armado com a última palavra da técnica. É balística às cegas e ousadia de engenharia dos condenados. Gromov abre os olhos e vira-se para a saída. Ele não tem o que fazer aqui, entre maquetes polidas. Sua guerra ficou lá, nas ruínas de 42, na caixa congelada com motor travado. A façanha, sobre a qual ninguém soube em detalhes, ficou apenas em suas cabeças. Mas é justamente essa façanha anônima, técnica, que é a verdadeira face da guerra. A guerra é a arte de enganar a morte. É a habilidade de fazer a ceifadora acreditar que você já está morto, para que ela passe direto, dando-lhe a chance de apenas um tiro preciso. E mesmo quando você se tornar apenas uma linha no arquivo, esse tiro, feito debaixo de um tubo enferrujado no ritmo da explosão alheia, soará na eternidade, mais alto que qualquer marcha cerimonial.